Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai dar seguimento aqui ao nosso estudo. Como na semana passada a gente iniciou o estudo de um novo livro, né, o livro Ação e Reação, hoje a gente vai dar seguimento com o capítulo 2, né? Antes de começar, passar alguns recados aqui, lembrando que para a gente continuar poder fazer as nossas lives no Instagram, o Instagram agora exige que haja pelo menos 1.000 inscritos, né? Nós já estamos com mais de 900. Aí, lembrando de quem puder fazer a inscrição, seria interessante para a gente atingir essa marca de 1.000 inscritos para a gente poder voltar a fazer as lives no Instagram. Então, fica a solicitação aí, quem puder se inscrever no nosso Instagram, é, seria muito bom. Outro recadinho é aqui que o nosso grupo de estudo, né, apesar de ser a Associação Médico Espírita do Vale do Paraíba, o estudo é aberto para todas as pessoas, né? Não só os profissionais médicos, profissionais da área de saúde, né? Mas todos aqueles que desejarem participar, está aberto aqui para todos o nosso estudo, né? Quem quisesse se ligar à nossa Associação Médico Espírita, é só mandar uma mensagem lá no Instagram, né? E é aberto a todos, né? Hoje, quem vai trazer o capítulo para a gente é o capítulo 2, dando seguimento àquele estudo do capítulo 1. O capítulo 2 chama-se Comentários do Instrutor. Aí quem vai apresentar o capítulo hoje para a gente é aí a doutora Flaviana, né? Aí, Flaviana, fica à vontade, então. Acho que você está com ativado o mudo aí. Ah, desculpa, esqueci. Boa noite a todos. Então, vamos dar início ao nosso, continuidade aos nossos estudos, a nossa reflexão em cima da leitura do livro Ação e Reação. Hoje, então, como colocado já pelo Newton, o comentários do segundo capítulo, né? Comentários do instrutor. Mas antes de iniciar aqui as colocações acerca das reflexões desse capítulo, que eu acho que é relevante, que esse é um capítulo que ele é um capítulo que possui muita informação, muita riqueza dentro das informações acerca tanto da vida, do propósito da vida terrestre, quanto também, né, referente à nossa vida pós-morte. Então, eu não vou, por conta do nosso tempo, de a forma com que a gente faz aqui essas reflexões, eu vou fazer bem um resumo, até para que dê tempo de abrir para que todos possam trazer alguma frase ou alguma colocação que tenha chamado mais atenção, mas sempre bom lembrar que vale a pena sim, a gente convida todos a ler, né? Tá aqui estudando com a gente, vendo depois essa gravação, mas sempre ler com profundidade, porque realmente as leituras, cada frase traz uma profundidade de reflexão que se a gente ficar aqui refletindo em cima de cada frase, levaria muito mais tempo, tá bom? Então vamos lá. Nesse momento, assim, né, aonde nós estamos situados na história, o André Luiz, junto com o Hilário, ele está junto com o Drúzio, que é o instrutor, né, dessa morada socorrista da Mansão Paz. Eles estão participando de uma reunião que está sendo conduzida com o Drúzio, pelo Drúzio. Essa reunião, ela está sendo feita com os assistidos dessa morada socorrista. O André Luiz relata um pouco sobre o ambiente, sempre colocando que o ambiente é um ambiente amplo, trabalhado, preparado, né, com muito esmero ali, com muita delicadeza, sempre bem assistidos e preparados, né? Mais ou menos possuem ali, estão presentes na reunião, uns 200 assistidos, mais os assistentes e enfermeiros que trabalham também nesta morada. Sempre numa condição de vibração muito simpática, encorajando a todos os sofredores ali, né, a se empenharem ali nos estudos, né.
E uma das coisas que o André já começa nesse capítulo a observar é referente à feição dos assistidos presentes. Ele percebe que todos, sem exceção de nenhum assistido, todos possuem uma feição extremamente triste, já linkando, né, fazendo uma referência à condição de espíritos sofredores que todos estão ali, a condição de espíritos sofredores, né, tamanho sofrimento. Ele fala, inclusive, que 2/3, mais ou menos, ali dos assistidos têm até uma fisionomia na condição ali de deformidade, como se fosse parecido com uma deformidade física. Ele faz até uma metáfora, né, uma ligação ali com a simbologia de como se tivesse uma deformidade a termos de doença, até uma doença de pele, algo parecido com isso, né, para nos trazer essa ideia melhor. Bom, o tema da reunião, ele se inicia, o Druso fala sobre uma continuidade de uma reunião anterior. Essas reuniões aconteciam durante algumas horas, 2 vezes na semana, e o tema era sobre bom ânimo. Bom ânimo em relação a essa busca, né, que a gente deve ter constante de melhoria de nós mesmos, sem perder a esperança da gente sair dessa condição de espíritos sofredores, né? Então, é, ele já inicia falando algo que eu achei extremamente importante, que ele fala assim, é, esclarecendo sobre o propósito, o real sentido da vida, o real propósito das encarnações nossas aqui na Terra e também da vida pós-morte, né? Ele começa, inclusive, compartilhando ali um sentimento dele igual a de todos ali presentes assistindo, que era o quê? Por que todo mundo estava ali? Porque naquela morada, né, de socorro? Porque todo mundo tinha o desejo de retornar à Terra, de poder ser contemplado com uma reencarnação, com uma nova oportunidade, uma nova reencarnação na Terra, porque eles tinham saudade tanto de desejando ali, né, reparar os próprios erros, como também reencontrar pessoas que eles amavam muito. E o próprio Druso fala que ele também compartilhava do mesmo sentimento, esperando ele também um dia essa nova oportunidade. Então ele já começa ali trazendo essa questão de todo mundo se animar, manter a esperança que todo mundo receberia essa oportunidade, mas cada qual a seu tempo, né? Então ele fala sobre o propósito da vida, que o propósito da vida é sempre de nos guiar para a perfeição, né? Mas nós acabamos agindo contrariamente às leis divinas, e assim nós acabamos criando para nós mesmos estágios de sofrimento, aflição na nossa vida, ou seja, nós lutamos, nós agimos de acordo, em contrariedade com esse impulso inato que existe em cada ser, que é buscar, que é um dia chegar à perfeição do espírito. Mas como nós limitamos, agimos de acordo contrariamente a essa lei, a esse impulso divino que existe dentro de nós acabamos ali limitando esse movimento e não permitindo acabando que faz com que esse crescimento acabe acontecendo em momentos mais demorados, né? Acaba demorando essa nossa evolução, digamos assim, né? Então, ele vai esclarecer a partir disso, né, que cada um de nós somos responsáveis pelos nossos próprios sofrimentos, nós somos responsáveis pelos nossos próprios destinos, nossas atitudes, os nossos movimentos, as nossas ações pautadas contrariamente às leis divinas, ou seja, as nossas ações que causam mal para as pessoas e para nós mesmos, né, acabam acarretando aí um sofrimento muito grande. Tirando essa crença, essa ideia de que o nosso destino está fora de nós, o nosso destino está ancorado em alguma culpa referente à divindade, a um planejamento, enquanto que ele é tão somente nossa própria responsabilidade, né? Tudo que nós é, estamos aqui colhendo é fruto de plantios referente a más ações na vidas pregressas. Então,
diante de cada fala dele, cada frase, na hora que ele faz a reunião com esses assistidos, ele vai colocando isso de uma forma muito clara, muito profunda. Principalmente em relação, esclarecendo, ele já vai aproveitando ali, esclarecendo nessa conversação, referente à nossa crença errada que nós possuímos, né? Talvez aí de séculos de vida e de existência, a respeito de vida pós-morte, onde muitas vezes acreditamos que basta sair, basta o desencarne, basta a morte para que a gente possa se livrar dos nossos sofrimentos, né, das nossas dores que possuímos em terra. E aí ele fala, colocando ali que ao contrário disso, a própria reunião, o próprio lugar ali, a própria condição aflitiva que todo mundo se encontrava, ainda ali dentro, né, porque eles estavam sendo socorridos, mas eles ainda estavam tristes, ainda traziam muitos sofrimentos na alma, sabiam que teriam que reparar, já tinham essa consciência, já estavam desejosos, mas ainda em condição de sofrimento, né? E também fazendo referência ao entorno ali da morada, para a gente lembrar um pouco do primeiro capítulo, onde essa morada, ela era situada em regiões trevosas ali no mundo espiritual, que bastante trevas, inclusive bastante sofrimento de espíritos sem nenhuma evolução moral e que tinham mesmo a condição de agir no mal por própria intenção, né? Então, existia ali todo até um ambiente, uma vista ali de natureza que remetia, inclusive, à própria visão do inferno, digamos assim, esse inferno que a gente traz na mente simbolicamente, né? Então, fazendo referência a isso, ele fala: não, isso não é uma verdade. Vejam a própria realidade em que nos encontramos, né? Nós, a morte, ela não nos livra do sofrimento, ela não apaga o sofrimento. A partir do momento em que nós somos vítimas, ele fala, somos vítimas de nós mesmos, ou seja, o sofrimento só é possível de ser reparado quando nós assumimos as nossas responsabilidades frente aos nossos atos, buscando, recebemos então a possibilidade de uma nova encarnação e conseguimos reparar esses erros cometidos em vidas passadas, ou seja, até aí, enquanto isso não acontecer, a morte, nós não vamos alcançar esse céu desta forma, então, miraculosa, que sempre acreditamos erradamente, através, né, das nossas, ou dos nossos entendimentos errados em relação à própria Bíblia, em relação aos ensinamentos aí deixados por Cristo, cada um dentro da religião. Eu acho que essa ideia é muito colocada principalmente através das religiões. Se a gente pensar uns séculos atrás, aí talvez século XVIII, eu não sei, eu acho que essa ideia ela veio muito forte, principalmente dentro do catolicismo, né? Entre céu, inferno, morrer e ir para o céu, enfim, outras religiões também trazem essa ideia, mas aí ele vai então explanar a respeito desses conceitos, trazendo possibilidade de novos conhecimentos, novos esclarecimentos, e com isso, né, cada um ali poderia então estar assumindo uma nova postura diante da própria vida, vida, vida pós-morte, vida terra, vida física, vida material, para tentar vir com uma nova consciência e conseguir aí, então, adquirir êxito na jornada, né, terrena. Então ele fala assim, que as nossas ligações com pessoas que nós, porque toda vez que a gente faz algum mal, sempre a gente faz algum mal para o outro, né? Vindo para a Terra e não conseguindo ter uma atitude de acordo em equilíbrio com as leis divinas, com as leis superiores, nós acabamos agindo de forma menos digna, trazendo aí um movimento de maldade, principalmente que vai acarretar algum prejuízo para o outro. E acarretando prejuízo para o outro, a pessoa fica em estado de sofrimento, às vezes até maiores do que eles mesmos que se encontravam ali na reunião. Então, enquanto não reavemos essa atitude, nós não alcançamos o céu, ele fala, porque o céu está intimamente ligado com a nossa consciência. Então, a nossa consciência que vai determinar se vamos viver através de um céu, né, de uma vida livre, vamos voltar para a vida espiritual, né, através
de uma condição de liberdade ou aprisionado às nossas próprias aflições, né? Então, a consciência nos liga muito a questões que, a situações, principalmente pessoas encarnadas e desencarnadas, a qual nós cometemos algum mal, nós fizemos algum mal através das nossas ações ali. E enquanto não fizermos o resgate com todos, ninguém vai para frente. Ninguém pode alcançar o céu. Então ele fala: o céu não existe a título de imposição, mas a título de conquista. E eu acho isso bem bacana, porque ele deixa claro que esta conquista só pode ser feita na vida terrena, através das nossas reparações, da vivência de expiações dos nossos próprios erros, né? Ou seja, há que ter uma profundidade de transformação. E ele até coloca em determinada passagem ali da conversação que essa conquista, por vezes, é longa, né? Por isso que nós devemos ter, ele fala, o tempo todo uma atitude firme em relação à busca dessa melhoria, em qualquer patamar que estejamos. Tanto na erraticidade, como se encontravam todos ali, naquela reunião, quanto também no mundo físico, como nos encontramos agora aqui nessa nossa reunião, através desses estudos, que não deixa de ser a mesma coisa. Refletindo melhor, aprofundando o nosso entendimento diante dos nossos próprios conceitos, como refletimos sobre os conceitos, sobre vida e morte e tudo mais, esses assuntos, né, da espiritualidade. Então ele fala assim, devemos ter uma postura muito firme e fazer de tudo para que essa transformação, essa renovação espiritual aconteça, porque ela depende individualmente de cada um de nós, né? E aí ele coloca, inclusive, né, que essa conquista de uma nova consciência, dessa transformação, somos todos, ele vai se colocar, incluindo ali, né, ele fala, olha, apesar dele ser alguém que estava ali assessorando e cuidando daquela morada socorrista, ele fala, eu também sou um espírito devedor, e por isso, inclusive, estou aqui nesse trabalho, né, para se colocar igual ali a todo mundo, não achar que ele tinha privilégio, que, ou seja, ninguém tem privilégios, ninguém alcança o céu com um pouco de trabalho no bem. Há que ter muito trabalho, porque a questão não é o trabalho em si, mas é o trabalho dessa reforma íntima, dessa modificação interna, realmente profunda e muito profunda. Então, isso ele deixa muito claro e o André Luiz vai percebendo, inclusive, que tem momentos que na colocação dele ele vai até entrando num estágio ali de indo para o mundo interno dele como quem estivesse acessando memórias antigas ali que lhe causavam dor, né? Para perceber o tanto, ele já era uma pessoa, um espírito que estava ali na condição de poder ajudar e ajudava muitas outras pessoas, coordenava ali aquela morada, mas ainda tinha muito trabalho por ser feito, né? Então, só para a gente ter uma ideia, que eu acho que é bem importante, que não é um trabalho simples, né? Não é um trabalho na casa espírita, não que não seja importante, lembrando sempre, mas não é qualquer trabalho dentro de qualquer templo religioso que vai nos dar a condição ou o privilégio de alcançar o céu. Requer tempo, um trabalho profundo e, por isso, muitas reencarnações. Ou seja, a reencarnação é uma bênção em qualquer momento da vida, seja a vida hoje muito sofrida para todos nós, ou pouco sofrida para todos nós, sempre, acho que muito sofrida, mas ela é sempre uma bênção, né? A gente fala, ai, tomara que eu não volte. E aí nós vamos ver que essa fala a gente precisa mudar um pouco, porque nós pedimos para voltar, nós desejamos, nós sentimos saudade, desejo de voltar para poder reparar e alçar consciência maior e uma evolução maior aí no nosso espírito, né? Então ele fala que dentro desse trabalho, tanto lá quanto aqui na erraticidade, lá e aqui, né, com essa sensação, considerando o lugar que eles estavam nesse capítulo, eles falam, né, ele fala assim, que todos nós, inclusive ele, colocando ali, fazendo uma referência a ele, são espíritos devedores. Por isso que nós devemos sempre dar o melhor de nós em favor da nossa própria renovação espiritual. E aí, como vai fazer isso? Ele fala. Articulando novas ideias, ideias redentoras, edificantes, se dedicando o tempo todo à prática da oração, do perdão,
da caridade, desse estender a mão fraternalmente em prol das outras pessoas, né? Porque nós também temos esse desejo, como todos ali tinham, de alcançar uma condição maior de paz interna, de alcançar e poder estar em ambientes superiores já, melhores, em planetas melhores, em uma condição melhor, ele fala. Mas a gente só pode ir para frente depois que pagamos todos os nossos débitos. Por isso, esse esforço deve ser constante. Esta é a prática, não tem outra prática. Então, a encarnação, ela traz essa oportunidade de encontrar, e vai acontecer, inevitavelmente, antigos desafetos, inimigos, e cabe a cada um de nós a responsabilidade, inclusive sobre as leis terrenas, que é a lei do esquecimento, né, para facilitar, inclusive, essa transformação de conquistar o amor daquele inimigo, de alguém que acabamos ali é, trazendo alguma desavença pela nossa própria posição mesmo, nossa própria responsabilidade, né? Então ele fala que o triunfo na vida é sobre nós mesmos. O triunfo está em vencermos as nossas próprias más inclinações, elevando a qualidade do nosso próprio espírito. Eu acho bem forte, apesar que, lógico, né, da forma que eu estou colocando, de uma forma bem resumida, nas palavras deles, daqui a pouco eu trouxe até algumas frases para a gente poder refletir, eu creio que vocês também, porque as frases dele têm muito mais impacto e profundidade, óbvio, né? Então, que nós devemos, ele fala, nós devemos suplicar sempre a Deus que ele nos conceda força para a conquista desta vitória. Qual é a vitória? A vitória não é deixar de sofrer, mas apesar de, porque o sofrimento, então, já deixa claro, inevitável, mas apesar de todo o sofrimento, que a gente saia vencedores de nós mesmos, das nossas próprias más inclinações, e que a gente consiga voltar melhor do que entramos, porque quando isso não acontece, nós voltamos pior. E quando voltamos pior, voltamos cada vez mais para esses lugares trevosos, como aquele que é citado aqui no livro, né? Então, nesse momento, o André Luiz vai relatar, né, alguns acontecimentos, colocando ali exemplo de três pessoas que chegam para o instrutor Druso, questionando algumas coisas referente ali às reflexões daquela reunião, daquela conversação toda. Então, uma senhora, no primeiro momento, ela chega falando questionando quando é para o Druso, quando que ela poderia retornar à Terra com o filho dela. Ela que estava na casa socorrista e o filho que ainda se encontrava em regiões trevosas, que não estava ali na condição ainda de ser socorrido. E que ela queria retornar com ele, mas que ele não era uma pessoa que era inimigo dela. Ele era uma pessoa que ela amava muito e que ele também tinha amor por ela, né? Esse amor de mãe e filho. E então o Druso acalma ela e fala que sim, que eles estavam trabalhando para que isso acontecesse e que, segundo informações, o filho logo já estaria numa condição de poder ir, inclusive, para a morada, estava aceitando já a condição ali de ajuda, vendo essa necessidade. Então ele vai falar para o André a respeito do caso, em que era uma mulher que apesar de possuir ali algumas inclinações morais para o bem, ela não soube usar da questão da maternagem de uma forma boa e acabou influenciando o filho com más ideias. A ideia de superioridade, de poder, enfim, isso acabou levando o filho a caminhos não bons na vida, e ela ficou então com esse débito em relação a questão da maternidade ali mal conduzida, segundo ele. E ela fala, né? Poxa, e eu que amava meu filho, ou seja, a intenção não foi ruim, digamos assim. E aí eu achei muito bacana que ele fala que o amor mal conduzido gera situações conflitantes para a nossa vida. E a grande maioria, por vezes, vem daí, ou seja, não do amor, né? Mas da nossa má condução, da nossa má ideia do amor, porque muitas vezes nós geramos muito conflito e sofrimento na nossa vida com a justificativa de que estamos fazendo aquilo pelo amor ou por amar alguém, né? A gente pode até pensar em casos atuais, como, por exemplo,
as pessoas, os homicídios, as mortes, porque se amava alguém, fez aquilo por amor, ou alguma atrocidade em nome de alguma religião, em nome de amor a Deus, né? Ou seja, o que está errado não é amor, mas é a forma com que conduzimos, a forma com que justificamos, a forma com que interpretamos esse amor. Muitas vezes geram conflitos grandiosos, né? E aí, então, toda tudo isso que acarreta para a nossa vida, né? E para a vida do outro. Então, o caso dela é um caso ali que fica bem claro isso. Uma mãe que amava seu filho, mas pela riqueza e pela condição social em que ela vivia naquela encarnação, na última encarnação, ela acabou colocando, inspirando essas ideias de que o filho era superior e etc e tal. Então, ela voltaria, e aí o André Luiz, o Hilário até comenta com Drúzia, mas ela vai poder voltar com esse filho e fala, vai, e vai dar certo, né? Ela vai voltar, mas em outra condição, agora numa condição social inferior, com bastante sacrifício, e ela vai ter que lutar com muita coragem para inspirar coragem nesse filho, de se permanecer bom, com bons valores, ela e o filho, né? Fala, mas ela vai conseguir? E aí ele fala assim: vamos torcer, a gente sempre torce para que todos consigam, né? Ou seja, nós sempre fazemos votos, nós sempre fazemos e ajudam de todas as formas para que todos tenham essa vitória nos seus planejamentos espirituais de resgate. E aí ele fala assim: e se eles não conseguirem? Se eles não conseguirem, eles vão voltar piores para cá, piores do que se encontravam naquele momento, né? E lembrando que esse filho já estava ali com bastante dificuldade, ele estava com bastante dificuldade de socorrê-lo, inclusive a mãe estava nesse movimento de ir até uma região que ele possui, que ele estava, para tentar ajudá-lo, e estava tendo muita dificuldade, porque ele estava bem aprisionado nessas ideias, nessas más inclinações, na ideia do mal. Enfim, e aí então chega também uma outra pessoa, que isso eu achei também bacana, que era um senhor que já estava ali na casa, era um assistido da casa, mas que também já estava numa condição de trabalho, e estava trabalhando ali, ajudando a socorrer pessoas que chegavam nessa morada, na Mansão Paz. Então, pessoas enfermas, pessoas doentes, pessoas de todas as formas, chegando, sendo resgatada para atendimento ali na casa, e ele ajudava na condução dessas pessoas, né, ali dentro. E aí ele chega com um olhar bem triste, o André repara, questionando o Druso, quando que vai ser a minha, quando que eu vou poder voltar para a Terra, para esquecer tudo isso e reparar e todo o mal que eu fiz e também estar junto com os meus, com as pessoas que eu amo. Eu já estou aqui 20 anos só namorada, nesse trabalho aqui, como assistido e como também ajudando ali. Quando? E ele começa a questionar sobre o tempo, quero voltar, quando que vai ser minha reencarnação? E aí o Druso lembra ele também, sempre motivando e inspirando esperança, né, e paciência, que isso era uma determinação que vinha só de Deus, que não era nossa, que ele tivesse a paciência de esperar, através de um bom ânimo e esperança. E aí me remeteu a essa fala que nós temos muitas vezes, gente do céu, depois que eu morrer, vou pedir para Deus que eu não quero voltar. E isso é uma grande ilusão. A gente pode até falar, ai meu Deus, eu gostaria de não voltar, mas não vai acontecer, porque não tem outra forma da gente adquirir paz, não tem outra forma da gente ampliar a nossa consciência, reparar os nossos erros e construir o próprio céu, se a gente não voltar. E que esse tempo, imagina, se ele estava só 20 anos dentro da morada, quanto tempo será que ele ficou fora da morada? Às vezes século, como vimos em outras obras, como vimos na obra espírita também, através ali do Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, explicando essa questão do tempo. Nós sempre vamos ser contemplados com essa nova oportunidade de reencarnar, mas essa reencarnação, por vezes, é demorada, porque existem diversos fatores ali. A ideia é que a gente sempre saia vencido, e vamos fazer tudo para que a gente consiga vencer as nossas próprias más inclinações. Então, aqui tem um tempo para que isso aconteça, porque se a gente vem despreparado, a gente volta pior e vai piorando a nossa condição, ao invés de melhorá-la, né? Cada vez mais, e cada vez vai ficar mais difícil para nós mesmos podermos dar conta de toda essa reparação. Então, é tudo feito dentro de muita perfeição. E sempre lembrando com muito amor, a tamanha amorosidade de Deus, né?
Não permite nem que a gente venha na hora errada, para que a gente não enrole mais ainda a nossa condição. Quer dizer, só um pai amoroso é capaz de fazer isso. Eu não consigo nem imaginar o tamanho da grandiosidade que tem por detrás disso, né? A gente faz só uma ideia com todas essas leituras. Então, eu acho que isso é um ponto também importante para a gente rever aí as nossas crenças, as nossas falas. Eu sei que a gente fala brincando, mas às vezes também a gente não correu o erro de que isso pode acontecer. Nossa, eu já me esforcei tanto nessa que acho que eu não vou precisar voltar mais, né? Não, né? Não é bem por aí. E por último, um caso bem interessante, onde um dos assistidos começa a questionar o Druso frente à questão da memória, né? Ele vai falar assim, que se for que ele, durante as conversações e todas as explanações ali na morada, ele fala assim, eu entendi que nós temos diversa existência, não temos só uma existência. Mas por que que eu não me lembro das outras existências? Porque em cada existência eu não devo ter feito só coisas ruins, eu devo ter feito também coisas boas, deixei coisas boas, tive bons afetos, pessoas que me amam, pessoas boas que eu encontrei ao longo da vida. Por que que eu não me lembro? Por que que eu só me lembro da última existência com a qual eu tenho um nome agora e trago ela comigo, né? E estou aqui tentando reparar. E aí ele vai explicar para esse rapaz que a memória, ela está muito ligada também à nossa consciência. Que quando nós retornamos para o mundo espiritual com uma consciência equilibrada, ou seja, nós conseguimos caminhar dentro do nosso planejamento, executar o nosso planejamento de reparação, nosso planejamento de vida em acordo com as leis divinas. Aos poucos, então, nós vamos nos reapropriando da memória, encontrando entes queridos, pessoas no mundo espiritual, que nós temos boas feições, que nós gostamos, que gostam da gente, e continuamos nosso trabalho ali de perfeição, de busca dessa perfeição espiritual, né, de aprendizado. Mas que quando retornamos, desculpa, gente, à pátria espiritual, com essa consciência desequilibrada, né, ou seja, não obtemos êxito no nosso planejamento, na nossa conduta, nossa jornada aqui. Então, nós ficamos presos na culpa. Aí ele faz o exemplo desse próprio rapaz, falou, veja você está aqui estudando, já vendo outras possibilidades frente ao mundo espiritual, querendo, aspirando uma nova conquista na própria intimidade, referente às próprias sentimento espiritual, à própria questão, mas não consegue se desarticular do sentimento de culpa relacionado à vivência que você teve, principalmente as más ações e as coisas que não conseguiu conduzir bem enquanto estava na última vida. Então é essa culpa, não é nós, não é alguém que vem e nos prende, não é a divindade que nos prende, nos tira, nos coloca dentro de uma memória, é a nossa própria consciência mais uma vez, né? E o quanto que a culpa traz essa prisão, né? Que dificulta aí que a gente se desamarre de diversas questões aí dentro das nossas imperfeições, traz diversos prejuízos, né? A gente sabe que o sentimento de culpa ele traz tantos desafios para a gente trabalhar que não é brincadeira. Então, ele vai encerrar, né? Aí ele fala um pouco da hipnose, que em alguns momentos, sim, podemos acessar algumas memórias pregressas através da hipnose, mas que o ideal é que e que isso não é sempre, né? Não é de uma forma assim que faz as hipnoses e acessa a vidas regressas ali, não é bem assim, mas isso sim pode acontecer, validando então essa questão, mas que o ideal é a gente seguir essa linha aí do ciclo da natureza, limpando nossos pensamentos, reparando nossas ações, trabalhando no esforço de renovação das nossas ideias, das nossas ações, dos nossos sentimentos, esse será sempre o melhor caminho. Quanto mais voltarmos limpos, mais vamos acessar. Ele fala esse sol que é a divindade, tanto as memórias como nossas ações, e também, lógico, alçando patamares maiores na nossa espiritualidade, vamos estar sempre preparados e dispostos a ajudar voltar para os mundos infernais,
para ajudar todas as pessoas que se encontram lá, principalmente as pessoas que nós amamos muito. Ou seja, trabalho, responsabilidade, mas de um esclarecimento muito profundo. Eu acho que é uma obra, e principalmente nesse capítulo, que nos esclarece acerca de alguns conceitos que nós temos errôneos, né? Porque o que ele está ensinando ali, nós muitas vezes também, em algum momento, já pensamos exatamente da forma como eles ali. Bom, é isso que eu trouxe, e aí vamos abrir, estou abrindo agora aí para vocês, para que vocês tragam suas colocações, e eu vou aproveitar e pegar aqui algumas frases, depois, se der tempo, a gente coloca. Eu achei bem interessante. Bom, primeiro agradecer a Flaviana, porque ela fez um resumo aí, uma síntese bem importante. Que o capítulo, como ela mesmo diz, o capítulo é muito rico e ela fez uma síntese ótima aí pelo menos dos todos os pontos principais aí do capítulo, né? Então, abri aqui, eu notei algumas coisas aqui, né, que eu também achei interessante. Muitas delas ela já até tocou, mas vale a pena ser discutido, né? Primeiro ponto é assim, da gente ter consciência da condição difícil que a gente se encontra, né? A gente se encontra ainda num planeta de provas e expiações que está em transição para um mundo de regeneração, mas ainda a gente ainda tem características muito fortes aqui no nosso mundo ainda das provas e expiações, né? Então isso a gente via ali. Ali havia uma plateia de cerca de 200 pessoas, né? Como ele disse, muitas até com deformidades fisionômicas, né? Isso considerando que aqueles que estavam ali dentro já eram o que tinham ainda conseguido atingir aí, pelo menos algum nível de consciência, né? Porque os piores estavam lá fora ainda, né? Em número muito maior, né? Então, da gente não se iludir em relação à nossa condição, real condição, né? A gente às vezes quer jogar o nosso lixo para debaixo do tapete, né? A gente só quer ver em nós a nossa, obviamente, as qualidades que ainda certamente todos nós temos qualidades, é óbvio, mas a gente deveria prestar menos atenção nas nossas qualidades e procurar focar de uma forma mais efetiva nas nossas imperfeições, nas nossas dificuldades, que ainda são maiores, né? Do que são em número bem maior do que as nossas, vamos dizer, as nossas qualidades, né? Então a gente realmente tentar ter consciência da nossa real condição, né? A gente não querer, é, como diz aquele ditado, dourar a pílula, né? A gente ficar achando que a gente tem uma condição que realmente a gente ainda não tem, né? Então isso eu achei bem interessante ali no capítulo, né? Um outro ponto que eu achei interessante também ali, que a gente via que todos ali, ele mesmo se coloca o responsável ele como um espírito endividado, né? E uns ajudando aos outros, cada um dentro da sua dificuldade, mas cada um tentando ajudar uns aos outros ali. Isso tem um capítulo no Evangelho, não me lembro exatamente qual, mas tem uma frase que essa frase me marcou muito. Eu tenho ela até grifada no Evangelho que diz o seguinte: porque o homem tem que herdar do homem, porque coletivos são os trabalhos humanos. Então, acho que essa frase ela sintetiza bem isso, né? Então, Deus atua através de cada um de nós, né? Uns aos outros nos ajudando, né? É aquela escada de de Jacó, né? Então, quem está no degrauzinho de baixo recebe a mão de quem está no degrauzinho de cima e dá a mão para aquele que está num degrauzinho abaixo, né? E cada um vai puxando o outro e a gente vai caminhando mais para cima, né? Então, esse aspecto é interessante. Um outro ponto que ele toca também, que eu acho interessante, em relação, ele fala sobre o bom ânimo, né? Então, assim, da importância do bom ânimo, né? Que o desânimo, ele é quase uma doença contagiosa, né? Que adoece a nós próprios e contamina todos que estão em volta, né? Se a gente vê, às vezes, uma pessoa que está desanimada, quando a gente vai ver, todos aqueles que estão em volta começam a entrar naquele mesma sintonia de desânimo e vai se criando
né, um ambiente doentio, né? Em que a gente se contamina e contamina os outros com o nosso mau ânimo, com o nosso desânimo, né? Então, assim, a importância de a gente procurar sempre manter o bom ânimo nas coisas, né? Um outro aspecto que ele fala bastante também é aquilo, né? A cada um de acordo com as suas obras, né? Então, assim, a diferença entre discurso e ação, às vezes a gente tem um discurso muito bonito, muito correto, mas a ação não tem nada a ver com o nosso discurso, né? Então, assim, esse é um ponto. Ele coloca os nossos atos, né, como libertação ou como algema, né? E que a gente é o resultado das nossas próprias escolhas, né? A gente tem sempre a tendência de terceirizar as nossas dificuldades, né? Ah, eu sou infeliz porque o meu marido, eu sou infeliz porque o meu chefe, eu sou infeliz porque eu ainda não tenho uma condição financeira. Então a gente tem sempre uma desculpa para as nossas dificuldades, para as nossas pelos nossos sofrimentos, quando o único responsável por eles somos nós mesmos, né? A gente é o que a gente fez de nós, né? Então, se a gente tem alguma queixa, alguma coisa, é porque a gente usou mal o nosso livre-arbítrio e nós somos consequência dos nossos próprios atos, né? Como ele diz aqui mais para frente, daquela necessidade de pagar as dívidas, né? Na realidade, o termo às vezes é meio pesado, né? Assim, na realidade não tem castigo, não tem nada, porque Deus é amor, né? Então, na realidade, esse pagar a dívida, na realidade, é a necessidade de a gente ajustar o mau uso que a gente fez do nosso livre-arbítrio, da gente se ajustar às leis divinas, né? Onde a principal delas é a lei de amor, né? Normalmente, se a gente for pensar na missão de Jesus, né? Uma palavra, o que que Jesus veio fazer aqui? Na realidade, o que ele veio fazer aqui é ensinar a gente a amar, né? Que a lei de amor é realmente a grande lei universal, né? Então, quando a gente infringe essa lei, a gente sofre consequências, né? Como quando a gente infringe qualquer lei, lei aqui do mundo, né? Se a gente infringe uma lei, a gente não tem uma punição, às vezes civil ou penal para ela, porque a gente infringiu uma lei, tá? Quando a gente infringe as leis da física, também tem uma consequência, né? Se eu juntar duas substâncias químicas que junto elas são explosivas, eu vou sofrer a consequência daquela explosão que eu fiz, por desconhecimento ou por imprudência, né? Aí a gente às vezes infringe as leis por desconhecimento ou por rebeldia, imprudência, né? Então, da mesma forma, quando a gente infringe a lei de amor, existem as consequências. Deus não pune ninguém, não existe castigo, né? Existe a necessidade da gente se harmonizar com essas leis e quando a gente infringe elas, existem as consequências, né? Aí ele fala da necessidade disso, né? Aí remete a que o Bruno tocou no capítulo passado, né? Da gente, daqueles três estágios, né? Do arrependimento, que é o primeiro estágio, da expiação, que é o segundo estágio, né, onde a gente sofre, às vezes, aquilo que a gente fez os outros sofrerem, né, e a lei de reparação, onde a gente retorna para também reparar aquilo que a gente fez, né? Então, às vezes, por exemplo, um indivíduo ali que estava ali, que era o responsável por todos aqueles espíritos ali que estavam trevosos em volta, talvez ele, né, em uma outra encarnação tenha desencaminhado muitos espíritos e tal, e já esteja, às vezes, já tenha sofrido, já se arrependeu, sofreu as consequências e agora ele estava fazendo a reparação daquilo, né? Então, remete àquilo que a gente conversou no capítulo primeiro, né? Outra questão também importantíssima aí é a questão da reencarnação, né? Que é uma oportunidade, desculpe, bendita, né? Na realidade, é uma oportunidade bendita, que é uma porta de saída para, às vezes, para o inferno que a gente se coloca, né? Então, assim, e sem a reencarnação, a experiência na matéria é muito importante, né? Se a gente ficar só no plano espiritual, a gente não conseguiria ter
essa evolução. A reencarnação é quase como se fosse um catalisador do nosso processo evolutivo, né? Quando a gente reencarna, é que realmente a gente tem as oportunidades de nos testar, de nos aprimorar, né? Então, essa questão da reencarnação, como a Flaviana colocou bem, assim, eu não quero voltar mais, né? É um grande erro, né? Na realidade, a gente tem que ficar feliz de poder retornar e irmos nos harmonizando, né, com os nossos desafetos anteriores, né? Então, a reencarnação é uma oportunidade bendita que a gente deve tentar, dentro das nossas dificuldades, das nossas limitações, aproveitá-la da melhor forma, né? E por último, não me estendendo muito, que eu achei bacana essa analogia, né, da memória, quando ele fala, da mente de uma forma geral, né? Que como fosse como as águas de um lago, né? Quando elas estão pacificadas e límpidas, elas refletem o firmamento, né? E quando elas estão revoltas e turvas, as imagens ali, tudo refletido se perde, né? Se torna distorcido, né? Então é exatamente isso, né? A gente atingir a paz, o equilíbrio, a harmonia, né? É pacificar a nossa mente, né? E quando a gente está em desequilíbrio, ali tudo se torna obscuro, tudo se torna difícil, né? Então, assim, esses são alguns pontos aqui que eu achei bastante interessante aqui no capítulo, né? Quem quiser colocar mais alguma. Boa noite a todos. Primeiro, parabéns, Flaviana, porque esse capítulo aí, ele é muito denso. E você conseguiu fazer um resumo muito eficiente, né? Então, eu achei que foi muito boa a sua apresentação. É, e é um capítulo com umas frases assim muito fortes, né? Muito contundentes, né? Que mexem muito no nosso âmago, né? Então ele fala assim, primeiro que me chamou muita atenção, a ninguém devemos o destino senão a nós próprios, né? Então a importância do autoconhecimento, né? Nós temos muitas potencialidades, mas ainda temos muitos desafios, né? Então cada um tem que se conhecer, né? Qual é o seu desafio, né? O que você pode melhorar um pouco? É, somos vítimas de nós mesmos e beneficiados da tolerância divina, né? Então, como Deus está sempre aguardando a nossa resposta, aguardando o nosso movimento inicial, aguardando a gente sair dessa inércia para a gente ir melhorando aos pouquinhos. Uma frase que eu achei muito bacana, assim, na vanguarda aniquilamos o tempo. Então, é a gente refletir, né? O que que a gente está fazendo com o nosso tempo, né? O que nós fizemos no passado e o que nós estamos fazendo hoje, né? Será que nós estamos aproveitando ele da melhor maneira possível? Então, é uma reflexão importante. Outra, ele fala também da origem das doenças, né, das nossas desarmonias, quando ele diz assim: o pretérito fala em nós com gritos do credor exigente. Daí os desajustes e as enfermidades que nos assaltam, né? Então, a gente perceber também isso, né? Então, o que nós fomos acaba lesionando o nosso perispírito e acaba gerando as doenças em nós. Um exemplo nítido disso são essas doenças crônicas, essas doenças graves nas crianças, né? Então, a gente observa muito isso na infância, né? Por que que uma criança tem um câncer, uma doença crônica, um diabetes, né? Então, assim, são reajustes necessários para a evolução moral, não é castigo, são oportunidades, né? Oportunidades que nós temos. E aí ele fala daqueles três casinhos lá, né? E me chamou muito a atenção daquele amor da mãe e do filho, né? Então, ela, ali numa condição, provavelmente uma condição material que ela tinha, né? E não soube educar bem o seu filho, né? Então, a importância da gente saber educar, né? Saber dar uma disciplina com afeto, saber estimular bons valores, né? Nos nossos filhos, né?
naqueles que estão momentaneamente sob a nossa guarda, né? É, tanta coisa. E também aí surge aquela dúvida, né? Será que então vale a pena ter filho? Será que vale a pena eu ter uma família? Será que eu não vou criar mais débito? Então, não, é justamente ao contrário, né? Então, são oportunidades divinas que nós temos em termos nossos filhos, em poder aparar nossas arestas. O problema está na condução moral que nós estamos tendo com eles. Então, isso a gente tem que ficar bem atento, né? Da gente saber estimular bons valores, saber gerar disciplina, né? Com amor, com afeto, mas saber colocar limites, né? Saber orientar bem os nossos filhos, né? E aquele senhorzinho lá que apareceu, né? Aquele trabalhador que ele estava reclamando, né? Um pouco do serviço que ele estava tendo ali. Ele queria um pouquinho de férias, estava cansado, né? E quantas vezes nós mesmos também nos vemos nessa posição, né? Ele fala, nossa, estou aqui há 20 anos, né? Quantos anos nós mesmos, nesse momento, não estamos trabalhando nas nossas profissões, né? 30 e poucos anos já como pediatra, né? Então, você como psicóloga aí, Flaviana, então, assim, é um trabalho difícil, é aquele trabalho de formiguinha mesmo, é cada dia um passinho para a gente chegar lá. E a gente ter essa consciência que nós somos espíritos eternos, ter esse bom ânimo, né? Saber que a jornada é longa, mas saber que nós somos destinados à felicidade, né? Então, que a gente tem que caminhar de bom ânimo, seguindo em frente sempre, né? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Flaviana queria também colocar umas frases aí que Na verdade, essas frases todas que a Cláudia acabou colocando, e você também aí no final, e é isso. Eu ia colocar só para mostrar assim, quanto que é forte mesmo essas frases, mas eu acho que é importante em algum momento causar esse impacto, porque eu vejo que o principal é a gente precisa realmente estar mais atento à nossa educação espiritual. A gente fica aí, às vezes, por muito tempo, assim, e não precisa ficar com medo, que é isso que você falou, é porque nos ajuda a assumir uma postura, uma responsabilidade de um outro lugar, sem enganar nós mesmos, porque nós somos os que nós mais nos enganamos, né? E isso só, e essa condição, essa educação, essa clareza, ela só vai nos inspirar e fortalecer a pelo menos buscar um caminho melhor dentro daquele movimento que a gente faz a mesma repetição de padrão a vida em toda, né? Assim, poxa, tá bom, eu não consigo perdoar, mas será que existe um caminho que me ajude a trabalhar melhor esse perdão hoje? Porque essa leitura, quando ele faz a reunião lá, naquele momento que isso aconteceu, ele está falando de presente, e se a gente lê hoje, a gente está falando do nosso presente, é presente. A gente só tem uma possibilidade, o presente, e temos que trabalhar com muito afinco nela. E para finalizar, eu acho muito legal, Cláudio, quando você trouxe essa questão da responsabilidade nossa enquanto família, em qualquer papel, mas principalmente quanto pais. E eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente tem que refletir muito a respeito disso. E essa educação espiritual, ela traz muita clareza nessa nossa postura, né? Porque eu fico pensando, por exemplo, eu tenho um exemplo muito claro, que é com a minha filha menor, ela tem quadro de epilepsia desde que nasceu, e isso é amenizado, enfim, tomando medicação, e recentemente voltou. E aí, toda uma correria, vai para o hospital, e aquela coisa toda, e vamos ver o que aconteceu, porque está voltando, enfim. E aí, no meio dessa correria toda que ela voltou, imagina, hoje ela está com 13 anos, né? Eu levei até susto quando tudo isso voltou, mas aí ela estava dormindo, eu fico rezando ela lá, né? E fico rezando para Jesus me acalmar, para eu saber lidar da melhor forma possível, sem entrar em desespero. Mas eu fico pensando assim, nossa, caramba, né, Deus? Eu sei que é reajuste, eu sei que também tem um monte de questão. E eu falo, nossa, olha o tamanho da minha responsabilidade, que eu tenho que ajudar ela a passar por isso na vida, ou seja, passar por esses desafios que ela tem, assim como meus outros filhos, cada um tem o seu, eu tenho o meu, ou ajudar a passar com muita força, eu falo, Deus, ela vai vencer, eu vou ajudar ela a vencer, me inspire
ter discernimento para eu saber educar essa menina e ajudá-la em tudo que ela precisa para ela sair daqui vitoriosa e não perder. Porque, né, um quadro desse, e ao mesmo tempo assim, e se eu não conseguir, que ao menos eu não atrapalhe? Porque eu acho que só os pais, pelo menos você não atrapalhando o seu filho, você pode até não inspirar da melhor forma possível, mas não atrapalhe. Quer dizer, esse caso, a mãe colocou ideias. A gente não, ele não falou em nenhum momento que ele já tinha essa inclinação. Claro que a gente sabe que tem, mas ela inspirou a partir de uma educação naquela existência. Ou seja, atrapalhou, né? Talvez ele já ali no trabalho de melhoramento acaba atrapalhando então isso. Isso eu acho que é um tema que a gente, lógico, que é para outros momentos, nós temos muitos momentos para refletir, mas sobre o nosso papel, principalmente enquanto pais, né? Porque a fala dos pais, a influência dos pais é muito forte na construção da nossa personalidade, sim, do nosso caráter. É isso. Mas É, estou muito feliz com essa leitura, eu acho que está bem, nossa, isso que você tocou uma grande oportunidade. é uma questão interessante aí da gente, da responsabilidade que a gente tem, né? Então, da mesma forma, por um lado, que a gente tem que ter consciência das nossas imperfeições, das nossas limitações, dificuldades, a gente também tem que, também, por outro lado, não se cobrar perfeição. A gente entender que a gente tem os nossos limites, tem as nossas dificuldades e a gente tentar fazer o melhor possível dentro disso. Porque também às vezes a gente cai num outro extremo, né? Que é querer cobrar da gente uma perfeição que a gente não tem, a gente entender que a gente ainda vai continuar errando, mas o importante não é só errar, é a gente se esforçar para fazer o melhor. Isso é que é importante. A gente tentar, dentro das nossas limitações, das nossas dificuldades, procurar fazer o melhor que a gente consiga. E mesmo assim, a gente ainda vai errar, vai ter dificuldades, mas esse é o processo do aprendizado, né? O erro faz parte do aprendizado. Se a gente não erra, a gente nunca consegue aprender, né? Quando a gente vai para a escola, se a gente não resolver aqueles probleminhas de matemática lá e errar um montão de vezes, a gente não consegue aprender aquilo. Então, o erro também entender não se cobrar demais, né? Aprender a perdoar a gente também. O auto-perdão é importante também, né? Porque às vezes a gente começa a entrar num processo de não se perdoar, mas às vezes meu filho ficou assim, é por minha culpa. A gente começa a querer se dar uma importância também que a gente não tem, de querer controlar coisas que não estão ao nosso controle, né? Então a gente ter o discernimento de entender que determinadas coisas estão ao nosso alcance para realizar, para as coisas melhorarem, e outras não. Então, o importante é a gente não querer interferir naquilo que a gente não está no nosso alcance, e o que está no nosso alcance é a gente tentar fazer o melhor possível. Porque às vezes a gente faz o contrário, né? A gente quer interferir com coisas que não estão ao nosso alcance, interferir, e aquilo que a gente precisa fazer a gente não faz, né? Então, a gente ter esse discernimento dessa questão. Fazer o melhor dentro do que a gente pode e aquilo que a gente não tem como interferir está nas mãos de Deus. Deixar as coisas fluírem. Isso talvez traz um pouquinho de paz interior para a gente compreender isso de uma Confiar, né? forma melhor, né? Alguém mais quer colocar alguma coisa? Não? Então acho que a gente pode ir encerrando. É, daqui a 2 semanas, a gente dá continuidade com o terceiro capítulo que chama Intervenção na Memória, né? Um outro capítulo também bastante interessante. Quem vai trazer para a gente é o doutor César Cardoso, aí daqui a 2 semanas, no dia 1º de dezembro, né? Vai ser o nosso próximo encontro. Lembrando também que no dia 7 de dezembro, a gente vai ter o nosso encontro anual, que vai ser realizado presencialmente lá no Centro Espírita André Luiz, vai ser transmitido pelo canal do André Luiz ao vivo, vai ficar gravado depois, e também depois a gente vai colocar no nosso canal do YouTube também. Então ele vai ser misto, né? Presencial e, e pela internet, né? Então, e vai ficar gravado também. Então, também quem quiser comparecer lá no dia 7 no Centro Espírita André Luiz, aqui em Taubaté, fica o convite, vai ser num domingo de manhã, a partir das 8 horas. É, vamos então encerrar aqui com nossa prece, né? Quer fazer a prece, Cláudio?
Acho sim. Posso fazer. Flávio vai fazer. Amigo Jesus, amigos espirituais, agradecidos estamos, Senhor, por essa oportunidade, sabendo que cada um de nós está realizando aquilo que podemos realizar dentro de nossas forças. Sabemos que cada um, Senhor, cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu programa realizado na espiritualidade maior. Dai-nos força, Senhor, para seguir, que possamos nós não ter sentimento de culpas, pois cada um tem o seu livre-arbítrio. Que façamos o melhor de nós, que não entremos, Senhor, na codependência e na dependência que nos confunde tanto com o amor. O amor, Senhor, não é isso. Gratidão por termos reencarnado e que possamos realizar tudo aquilo que nos comprometemos. Que assim seja. Sim, seja. Então a gente vai agradecendo aqui a presença de todos, né? Lembrando que esse estudo vai ficar gravado no nosso canal do YouTube, né? E lembrando a todos também, mais uma vez, da inscrição no nosso canal do Instagram, né? Para a gente conseguir chegar aos 1.000 seguidores lá, para a gente conseguir retornar com as nossas lives no canal, tá bom? Então, eu agradeço a todos e a gente vai encerrando por aqui. Uma boa noite a todos.